Muita gente erra ao investir porque foca em cifras milionárias. Presta atenção nisso aqui. Muita gente erra ao investir porque foca em cifras milionárias. Pessoal, é o seguinte, eu estava um pouco sumido aqui do YouTube, mas por alguns motivos pessoais, alguns motivos de saúde, tive que me ausentar, que é a vida real, pessoal. Aqui eu não estou aqui para ficar iludindo, nem fantasiando nada. Aqui é vida real, infelizmente eu tive que me ausentar durante os 2 meses que passaram, mas foi por alguns motivos e agora, digamos que agora a gente já consiga voltar àquela nossa rotina, velha rotina de gravação de vídeos, pelo menos 2 vezes aí na semana. Mas presta bastante atenção, eu vou pedir alguns minutos aqui do seu precioso tempo para você analisar tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, que vai fazer total sentido na sua vida. Essas últimas semanas, nesses últimos meses, eu fiquei pensando bastante a respeito por que as pessoas caem em golpes financeiros. Pessoal, vira e mexe a gente vê aí noticiário de golpes financeiros. As pessoas acabam perdendo ali as economias de uma vida inteira. Justamente por ser ganancioso ou por ser, digamos, inocente. Eu não sei qual que é a palavra adequada, mas presta atenção nesse raciocínio aqui que eu vou seguir para ver se você concorda ou não comigo. É o seguinte, eu estava lá no meu grupo do Telegram, no meu grupo não, aliás, no grupo do InfoMoney, que é um grupo bastante conhecido lá no Telegram e tem aproximadamente 100 mil pessoas. Presta atenção nesses dados, 100 mil pessoas lá no grupo do Telegram do InfoMoney. E aí apareceu para mim uma oferta quase que imperdível. E a oferta que você está acompanhando aí agora na tela fala o seguinte: consiga ganhar entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por dia sem muito esforço, apenas copiando as minhas operações. É um robô inteligente, um robô que vai te passar as operações, basta você copiar essas operações e você vai ganhar entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por dia. Se a gente fizer um cálculo básico, 1.500 operando 5 vezes na semana, só de segunda a sexta, né, sem muito esforço, 5 vezes na semana, 4 semanas no mês, você vai estar ganhando R$ 30.000. Mas você é uma pessoa mais esforçada e acaba ganhando R$ 2.000 por dia, igual a propaganda está falando, então você vai ter uma renda mensal de R$ 40.000. Nada mal, não é mesmo? Mas isso, pessoal, infelizmente, é mais um golpe, é mais uma ilusão das diversas ilusões que tem aí no mercado financeiro. E isso acontece justamente porque eles sabem que o ser humano é ganancioso, ele vai brilhar o olho naquilo dali e vai falar assim, caramba, é um dinheiro muito fácil, eu preciso ganhar esse dinheiro aqui também, nem que eu comece com pouco dinheiro, mas eu quero começar a ganhar esse dinheiro fácil. Para vocês terem uma ideia, aí no mercado financeiro, vira e mexe, acontece essas maracutaias todas, e acontece justamente por isso, por promessas falsas, ilusões ali, que a pessoa fala assim, não, agora é muito fácil, você vai começar a investir aqui e vai ter dividendos na sua conta todos os meses, cifras milionárias. Vocês lembram lá quando eu comecei o vídeo falando assim, o erro do investidor é focar nas cifras milionárias? E é justamente isso, eles vão lá e atacam justamente nisso, nas cifras milionárias que vão fazer seu olho brilhar e vai fazer você cair numa cilada. Você quer ver outro exemplo disso? Aconteceu agora, nesse mês de maio de 2026, um golpe financeiro aqui no Distrito Federal, não só aqui no Distrito Federal, mas em São Paulo também, em algumas capitais aqui do Brasil. Olha só o que aconteceu. O Fintech Nascar some com quase 1 bilhão de clientes de todo o Brasil. Pessoal, sabe o que eles faziam? Olha só o que é mais impressionante, antes de explicar o que eles faziam. Eles atuavam captando recursos de clientes com retorno de 2% ao mês. Valor bem acima do operado pelo mercado. Por exemplo, se uma pessoa investisse 1 milhão, receberia R$ 20.000 por mês pagos pela fintech, enquanto a empresa cuidaria do patrimônio investido pelo cliente. Olha só, e aí aqui a gente tem uma ideia do tamanho do rombo que aconteceu. Para ter ideia da gravidade da situação, um único empresário tinha 3,9 milhões investido na Nascar, um bancário 2,3 milhões, um aposentado R$ 1 milhão. Todos aqui, exemplos aqui do Distrito Federal. Olha só para vocês verem o tamanho, né, da dimensão que isso daqui se tornou. Minha vida acabou, que foi a pessoa que falou, que ele acabou fazendo com que a mãe investisse o dinheiro da casa para captar, para ter o dinheiro. Olha só para você ter uma ideia, ó. Ele fala aqui, né, que é uma empresa focada em consórcios, mas aí ele foi lá e falou assim, ó, a nossa confiança foi aumentando cada vez mais a ponto de eu deixar todo o meu dinheiro lá.
E ele aqui, ó, conquistado pelos altos retornos e pela credibilidade da NASCAR à época, essa pessoa, né, sugeriu que a própria mãe virasse cliente. Minha mãe vendeu uma casa e recomendei que ela investisse lá. Falei, olha mãe, meu dinheiro está todo lá, vai ser bom para você investir e ficar usando o retorno como aposentadoria. Pessoal, e é sempre assim que acontece. As pessoas começam a investir e é engraçado porque as pessoas elas fazem assim, ó, desse jeitinho aqui que eu vou falar para vocês. Elas começam com pouco dinheiro. Ela tem um certo discernimento. Ela fala assim, cara, isso aqui tá muito bom para ser verdade, mas então eu vou começar com pouco dinheiro, porque, né, beleza, se eu perder é pouco dinheiro mesmo, mas ela começa a empolgar com aquilo dali. Opa, 2% ao mês. Foi lá, recebeu. Colocou R$1.000 e recebeu. Aí no mês seguinte, ela fala assim, caramba, tá dando certo. Deixa lá alguns meses. Um belo dia ela fala assim, cara, isso aqui tá dando muito certo. Vou colocar agora 50 mil, 100 mil. Um belo dia ela coloca todo o dinheiro dela lá dentro. E aí, um belo dia, do nada, o pessoal some com o seu dinheiro. E aí, por incrível que pareça, quando você coloca todo o seu dinheiro, igual essas pessoas que colocaram milhões lá dentro, aí elas vão procurar saber. O negócio, essa NASCAR, essa fintech NASCAR, ela não era nem vinculada à CVM, não tinha nada no Banco Central, não tinha nada, pessoal. Era só a promessa ilusória de você ganhar 2% ao mês. Pasmem, pessoal, olha só isso aqui que eu vou falar para vocês. 2% ao mês, se a gente colocar em juros simples, vai dar 24% ao ano. Se for juro composto, vai dar um pouquinho mais, 26, alguns quebrados aí por ano. Agora que vem a bomba, vamos dizer assim. O maior investidor do mundo, nas últimas 6 décadas, ou seja, 60 anos, o maior investidor do mundo chamado Warren Buffett, mais conhecido como uma máquina de gerar dinheiro para sua companhia, Berkshire, mas ele conseguiu uma média de rentabilidade de 21% ao ano nessas últimas 6 décadas. Vou repetir de novo, 21% ao ano. A gente está falando do maior investidor do mundo. Agora, o fulaninho de tal te chamou, está te oferecendo 2% ao mês, 24% por juros simples ao ano. Pessoal, tem que ter um pouco de discernimento, um pouco de malícia nessas coisas. Procurem saber, porque é o dinheiro de vocês que está em jogo. O pessoal que perdeu tudo, e perdeu tudo por ganância. Justamente isso, ganância. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando essas últimas semanas que eu estava afastado aqui do YouTube, eu falei assim, cara, isso não está certo, não está normal, a gente precisa, pelo menos, tentar alertar um pouco as pessoas. E aqui é o que eu falei para vocês, é um papo muito simples, um papo reto, diretamente de uma pessoa que trabalha todos os dias, de um trabalhador. Aqui não tem aquele papo de multimilionário, aquela pessoa que é herdeiro, que vai aplicar e investir ali milhões por dia ou por mês. Aqui é o papo de quem trabalha, que poupa um pouco do dinheiro, quer ver o seu dinheiro investido para, né, ter um retorno melhor do que os investimentos aí de renda fixa, ou até mesmo o rendimento de renda fixa está rendendo bastante aqui no Brasil. Mas ela quer diversificar um pouquinho, então esse aqui é o canal ideal para você. O que acontece? Eu, quando comecei a investir, há muitos anos atrás, eu tinha uma meta financeira. Aquele iniciozinho do vídeo lá agora vai fazer sentido para você, depois de toda essa explanação, porque precisava ter essa explanação primeiramente para a gente entrar agora de fato aqui no que eu vou apresentar para vocês. Quando eu comecei a investir, eu tinha uma meta que eu falei assim, cara, eu precisava ganhar R$1.000 de dividendos. Eu queria muito ganhar R$1.000 de dividendos. R$1.000, poxa, eu consegui aportar 2.000 por mês, eu queria ganhar R$1.000, 50% do que eu estava aportando. E aí, né, demorou, porque começava ali com centavos, depois foi para alguns reais, R$100, 200, 300, aí tinha mês que baixava bastante, 30, 20, tinha mês que dava 500, mas eu falei assim, cara, eu vou persistir até um dia eu receber R$1.000 aqui no mês. E esse dia chegou, foi com a ação de BB Seguridade. Eu lembro exatamente, foi lá em agosto, e aí eu recebi R$1.384 de BB Seguridade. Eu falei assim, caraca, meu irmão, porra, isso aqui dá certo. R$1.300 que eu recebi aqui agora, em agosto, pô, isso aqui dá certo. E foi uma meta que me deixou muito feliz. E aquele início do vídeo é justamente por isso, porque as pessoas erram ao querer investir e já pensar em cifras milionárias. As pessoas começam a investir e falam assim, ah não, eu quero ter R$1 milhão, 10 milhões de reais, 5 milhões. A pessoa ela acaba vivendo num mundo de sonhos. Todo mundo, pessoal, aqui queria, eu queria mesmo andar igual o Neymar, de helicóptero.
Eu queria ter uma lancha, eu queria ter um iate, eu queria ter um carrão do ano, mas a gente tem que ter os dois pés no chão, bem firmes, para a gente entender mais ou menos o que a gente tem que traçar. Porque senão a gente às vezes fica só sonhando, só mirabolando aqui na sua cabeça e acaba o quê? Não chegando a lugar nenhum. Você não investe, você não vive, você não aproveita, você não faz nada. E o tempo passou. Então, aí eu comecei, né? Aí eu falei assim, cara, recebi R$1.300. Aí eu falei assim, caraca, isso aqui funciona. Eu vou persistir mais ainda. Continuei investindo, continuei aportando, continuei aplicando, reinvestindo os dividendos. E aí foi uma bola de neve. Aí eu falei assim, cara, eu preciso agora receber R$1.000 todo mês, porque eu tinha recebido em agosto. Mas lá em setembro já caiu bastante. Aí eu falei assim, poxa, né? Bate até aquele desânimo. Mês passado eu recebi 1.300, agora eu estou recebendo só 200. Então eu falei assim, eu vou precisar receber R$1.000 por mês. E foi isso que eu tracei. Né? Para vocês terem uma ideia, nesse último ano, 2025, a gente já bateu aí quase aproximadamente R$3.000 por mês de dividendo, a média. Ou seja, uma média muito boa, quase R$3.000. Mas essa meta principal de R$1.000 fez virar a chave do jogo, sabe? E é isso que eu queria que vocês entendessem. Para virar a chave do jogo e não ficar pensando, mirabolando demais coisas aí na sua cabeça. E aí, para isso, agora presta atenção aqui, ó. Para isso daqui, o que eu fiz? Eu fui lá, criei uma planilha com ações que eu tenho na minha carteira. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, na planilha, o que vocês precisam para você traçar essas metas iniciais, mas que são fundamentais para o seu plano de aposentadoria, para o seu plano de investimento. Você tem que traçar metas palpáveis, porque não adianta nada. Você fala assim, eu não tenho nada. Aí eu estou lá com dinheirinho na poupança, eu vou falar assim, não, eu quero traçar uma meta de R$1 milhão. Beleza, pessoal, vocês podem até ter metas milionárias na sua cabeça, mas a gente precisa traçar metas palpáveis, porque senão você acaba desistindo ali no decorrer do caminho. Eu não quero que isso aconteça. Então, fui lá, criei uma planilha. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Estou com o site aqui do Investidor 10 aberto. Se a gente for lá no site do Investidor 10 agora, clicar aqui em ações, olha só que engraçado, ranking de ações. Eu vou ver todos os rankings de ações aqui, tá bom? Acompanha aí para vocês verem o meu raciocínio. E aí, lá no ranking de ações, a gente tem todas aqui, ó, maiores margens líquidas, buy and hold, mas eu quero ver esse ranking aqui, ó, tá vendo? Nunca tiveram prejuízo. Ou seja, a gente vai investir. O primeiro filtro que a gente tem que ter é investir numa empresa que pelo menos nunca deu prejuízo. A gente está começando agora. Aí eu já vou começar a investir numa empresa alavancada, cheia de prejuízo. Ah não, porque essa ação aqui ela pode multiplicar por 100. Basta só isso. Aí bata 30 questões que precisam ser resolvidas para ela multiplicar por 100. E a gente, pessoal, a gente não quer isso daqui, a gente não quer perder. Porque se a gente, né? Porque senão a gente acaba caindo naquela ganância que eu apresentei para vocês no início do vídeo. Então aqui na tela, a gente tem aqui empresas que nunca tiveram prejuízo. Vou ver todas aqui, ó. E olha só que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Empresas, né? Ações, empresas que nunca tiveram prejuízo. Itaú, Banco BTG, Ambev, a WEG, que é uma máquina de fazer dinheiro aí também, que é focada em bens industriais, que são máquinas, Banco Bradesco, Itaúsa, que é uma hold que investe praticamente lá no Itaú, a Vivo Telefônica, Banco Santander, olha só para vocês verem, Sabesp, que é uma empresa o quê? De saneamento, B3, que é a própria B3, né, onde a gente faz as operações, Redditor, hospital, BB Seguridade, que é uma seguradora, a TIM, que é telecomunicações, igual a Vivo, Caixa Seguridade, que também é uma seguradora, CPFL Energia, ou seja, empresa de energia, Rent, que é a Localiza, Equatorial Energia, Copel Energia, Engie Brasil Energia, CEMIG Energia. Pessoal, aqui eu poderia falar algumas outras empresas, mas vocês prestaram atenção no que eu apresentei aqui para vocês? Os principais setores que nunca deram prejuízo? Banco, energia, seguro, telecom. A gente poderia aqui colocar empresas de saneamento, olha só, eu teria uns 5 aqui. Por que acontece que elas nunca dão prejuízo? Porque, pessoal, você deixa de ir no shopping, você deixa de comprar aquela pizza, mas você não deixa de pagar a sua conta de luz. Você não vai deixar de pagar a sua conta de água, porque senão você vai ficar sem água e sem luz. E isso é péssimo, você não quer isso para a sua vida. O banco,
você precisa de um banco. Mesmo você ficando puto da vida com aquele banco que atrasa as operações, que dificulta a sua vida de alguma forma, mas você tem um banco, você precisa de um banco. A mesma coisa com as telecomunicações. Por mais que você fique indignado e o pessoal fica te ligando inúmeras e inúmeras vezes, a Vivo e a TIM, a maioria dos brasileiros tem. Por quê? Porque você vai ficar sem telefone? Você vai ficar sem internet? Você não vai, então você acaba pagando. Mesmo ficando puto, você paga. Então aqui a gente já tem um filtro muito importante. Empresas que nunca deram prejuízo e empresas de utilidade pública. Energia, banco, saneamento, telecom e seguradora. Seguradora, pessoal, olha, seguro rural, por exemplo, a pessoa está lá na fazenda, com aquela safra lá de grãos, o que ela precisa? Seguro, porque senão vem um El Niño ou uma Lanina, sei lá, acaba destruindo aquilo ali tudo. Imagina, né, o agricultor perder aquilo ali tudo. A mesma coisa, o seguro do veículo, o seguro de vida, o seguro residencial. Você foi lá e financiou sua casa na Caixa Econômica, você precisa colocar um seguro. Então são empresas que são de utilidade pública. Acabam que nunca deram prejuízo, pelo contrário, são ótimos investimentos. E aí, pensando nisso, agora vem a parte da planilha. Olha só, eu fui lá e peguei 4 empresas. Primeiramente, né, eu filtrei aqui. Eu fui lá e coloquei. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que a gente faz esses filtros para a gente investir em boas empresas e não cair em enrascada. Mas eu coloquei aqui 4 empresas da minha carteira. Eu tenho o CEMIG, eu tenho o Itaúsa, eu tenho o BB Seguridade, eu tenho o Banco do Bradesco. Olha só o PL aqui, que é o preço sobre lucro. 6, 8, 7,3 e 8, ou seja, um preço sobre lucro muito atrativo. Quer dizer que a empresa está um pouco barata, vamos dizer assim. E aqui a gente olha o PVP, o ROI, olha só, 16, 72, 9. Por que o ROI do Bradesco está até baixo aqui? Porque, não sei se vocês lembram, mas na época da pandemia, os bancos acabaram sofrendo bastante, porque por conta de inadimplência. E isso acabou se arrastando nos últimos anos. Aí ele fez uma reestruturação lá no banco, né? Fechou várias agências. Então acaba sendo um banco descontado, acaba sendo tipo quase um turnaround. Ele estava de mal a pior, mas agora ele está se restabelecendo. E uma coisa que é muito interessante você acompanhar aqui também é dívida líquida. Olha só, abaixo de 3 é importantíssimo. A empresa não pode ficar, não é que não pode, mas acima de 3 você já tem que acender um sinal de alerta. Assim, caraca, acima de 3 aqui é a dívida líquida sobre EBITDA, então já tem que ficar ligado. Olha só essas empresas, 2,16, 0,3, 0 e 0. Seguradora e banco não tem dívida líquida. Então, nos filtros aqui, elas estão aprovadas. E aí eu falei assim, vou fazer agora então, nessas 4 empresas, para a gente ganhar R$1.000 por mês. R$250 em cada empresa. Quanto que a gente iria precisar hoje, nos dias de hoje, para a gente ganhar R$1.000 por mês? Agora eu fui lá, coloquei isso aqui na planilha e coloquei aqui os tickers CEMIG, Itaúsa, BB Seguridade, Banco do Bradesco, os setores que eles fazem parte, setores perenes, né? A cotação atual, e aqui eu vou pedir para vocês não focarem muito na cotação atual, porque às vezes vocês vão olhar aqui R$11,09 da CEMIG, aí vocês olham aí, agora atual, tá R$12. Mas na hora que eu fiz essa planilha aqui, tava R$11,09, beleza? E o dividend yield médio histórico. Por que que eu fiz? Eu vou colocar aqui para a gente congelar essa coluna aqui, só para a gente não perder. Pronto, congelei aqui a coluna para a gente não perder qualquer empresa, beleza? Então aqui, ó, o dividend yield médio histórico, 10,40 de CEMIG, de Itaúsa 9,53, BB Seguridade 13,01 e Bradesco 7,12, que dá uma média aqui de aproximadamente 10% de dividendo nessas empresas. O rendimento anual de cada uma delas, ó, CEMIG 1,15, Itaúsa 1,25, BB Seguridade 4,51 e Bradesco R$1,11. Aí, beleza. A gente tem que ter o quê? Uma média aí de 10 centavos, 38 e 9 centavos para o Bradesco. Para a gente ter um rendimento médio mensal por ação, para a gente saber, né, de fato, quanto que a gente precisa ter de ação necessária. Olha só que interessante. A meta de R$250, né, por ativo, que daria os R$1.000 por mês. Que essa meta, pessoal, ela vai fazer... Se você já alcançou, você sabe o que eu estou falando. Mas se você não alcançou, busca essa meta, porque com certeza vai dar uma virada de jogo, uma virada de chave aí na sua vida muito grande. Escuta o que eu estou te falando, confia em mim. E olha só, ações necessárias.
2.599 ações de CEMIG, Itaúsa 2.402, BB Seguridade 666, nossa, Bradesco 2.696, ações necessárias 8.363 ações. E olha só aqui, né, tem o valor investido que a gente multiplicou o número de ações pelo valor que ela está hoje, né? E aí, ó, o valor que ela está hoje, pela cotação atual, e aí está dando aproximadamente R$28 mil em CEMIG, R$31 mil em Itaúsa, BB Seguridade 23 mil e Bradesco 42. Aí a pessoa olha assim e fala assim, caramba, então se eu investisse só em BB Seguridade eu precisaria menos de 100 mil, mas aí não adianta você colocar todos os ovos numa única cesta, não faça isso, tem que ter uma diversificação mínima, mas tem que ter. E aqui eu estou te apresentando uma diversificação. A gente está investindo numa empresa de energia elétrica, que é a CEMIG, que é lá de Minas Gerais, a Itaúsa, que é uma holding que investe em empresas de saneamento, mas o foco principal dela é investir no Itaú, BB Seguridade, que é de seguros, e o Bradesco, que é um banco privado que todo mundo conhece. Total investido por ativo, né, tem aqui, e o valor total de R$ 125.515,19. Agora, volta aqui para mim e presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. Eu falei para vocês que eu ia apresentar um plano estratégico, um plano factível para você. E esse daqui é totalmente factível. Bruno, mas R$125 mil? Pessoal, se a gente sair na rua agora e perguntar para as pessoas, falar assim, cara, você tem R$125 mil aí? Nossa, pessoal, a minoria das pessoas vão ter R$125 mil para falar assim, não, eu tenho R$125 mil. É a minoria, pessoal. Então a gente tem que começar de alguma forma. Foi uma forma que deu muito certo para mim, que eu falei assim, cara, deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas também. E o intuito do vídeo é justamente esse, é trazer um ponto de atenção, né, em relação aos riscos que você deve evitar ao máximo, que são aquelas pirâmides, aquelas maracutaias que existem lá no início do vídeo que eu falei para vocês, e focar no que realmente importa, que é você comprar ação, que é você comprar um fundo imobiliário, que é você investir numa renda fixa, que é você fazer uma diversificação no seu patrimônio para que um dia simplesmente aconteça R$1.000 todos os meses, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$10.000. Enfim, pessoal, cada um tem uma realidade, cada um tem um objetivo de vida. Isso daqui que eu apresentei para vocês, eu espero de verdade que tenha servido de inspiração para vocês, não para seguir, não para copiar essas ações aqui, mas às vezes fazer com algumas ações ou alguns fundos imobiliários que fazem sentido para você. Tá bom? Eu queria muito voltar ao YouTube, conseguir gravar esse vídeo aqui hoje, e espero de verdade que você tenha acompanhado todo o raciocínio e tenha dado pelo menos um start na sua vida, falar assim, caramba, isso daí faz sentido, isso que esse cara tá falando aí faz sentido. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero de verdade, se vocês já alcançaram os R$1.000 de dividendo, coloca aqui para mim e fala para as pessoas que não alcançaram ainda que vale a pena. Fala aí o seu sentimento quando você alcançou os seus primeiros R$1.000 por mês de dividendos ou de rendimento de fundos imobiliários. Tenho certeza que você ficou muito feliz e compartilha isso daqui para dar mais vontade ainda das pessoas continuarem nessa trajetória de investimento. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!